Eu sou Tami, agora com 32 anos, mas algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Quando eu tinha 16 anos, minha própria irmã me incriminou por roubo, chorou lágrimas de crocodilo para os nossos pais e me expulsou de casa descalça no auge do inverno. A traição familiar corta mais fundo do que qualquer faca. Por semanas, andei por aí com os dedos dos pés congelados e o coração partido, sem saber se algum dia voltaria para casa. Então, o destino interveio quando minha avó ouviu algo que ela nunca deveria ter ouvido. Se você está assistindo isso, deixe um comentário me dizendo de onde você é, clique em curtir e se inscrever e fique por aqui para ver como a justiça familiar finalmente foi feita. Crescendo em nossa casa no subúrbio da Pensilvânia, a vida parecia perfeita à vista de fora. Nossa casa era a típica casa colonial de 2 andares com a cerca branca que todos associam ao sonho americano. Mas dentro daquelas paredes, uma tempestade estava se formando e acabaria por separar nossa família. Minha irmã, Stephanie, era 4 anos mais velha que eu. Quando eu tinha 16 anos, ela já tinha 20 e estava no 2º ano da faculdade. Olhando para os álbuns de família antigos, há dezenas de fotos nossas brincando juntas quando crianças. Lembro-me de segui-la como uma sombra, querendo ser igual à minha irmã mais velha. Construíamos fortes de cobertores na sala de estar, brincávamos de nos fantasiar com as roupas da mamãe e andávamos de bicicleta pela rua até os postes de luz acenderem. Aqueles eram tempos mais simples, quando a irmandade significava algo puro. Tudo mudou quando Stephanie entrou no ensino médio. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro dela. De repente, a irmã que costumava ler histórias para mim na hora de dormir começou a me olhar com algo sombrio nos olhos. A princípio, não consegui entender o que havia mudado. A mudança foi gradual, mas inconfundível. Quando comecei a ganhar concursos de soletração no ensino fundamental, Stephanie parou de me parabenizar. Quando fui escolhida para o programa avançado de matemática, ela me disse que era porque os professores sentiam pena de mim. Quando cheguei ao 1º ano e entrei para o time de vôlei da universidade como uma das 2 únicas calouras selecionadas, Stephanie mal conseguia olhar para mim durante o jantar. Meus pais nunca pareciam notar essa mudança. Papai estava sempre trabalhando até tarde em seu escritório de contabilidade, e mamãe estava ocupada com seu negócio imobiliário. Eles tinham orgulho de nós dois, ou pelo menos era o que diziam. Mas sempre pareciam ficar do lado de Stephanie quando surgiam conflitos entre nós. Houve uma vez em que minha pulseira desapareceu, uma pulseira de berloques de prata que minha avó tinha me dado no meu aniversário de 13 anos. Eu sabia que Stephanie a tinha levado. Eu a havia de olho nela há semanas. Quando a confrontei, ela chorou e disse aos nossos pais que eu a estava acusando porque estava com ciúmes do seu carro novo. Mamãe consolou Stephanie enquanto papai me repreendia por fazer falsas acusações. 3 meses depois, vi minha pulseira no porta-joias da Stephanie quando estava procurando um elástico de cabelo no quarto dela. Quando a levei lá embaixo para mostrar aos meus pais, Stephanie alegou que eu a tinha pegado emprestada e esquecido. Eles acreditaram. Esse era o padrão em nossa casa. Stephanie pegava ou quebrava minhas coisas, espalhava boatos sobre mim na escola, mesmo estando em séries diferentes, e de alguma forma distorcia a narrativa para que eu fosse sempre a vilã. Ela era linda, charmosa e manipuladora. Ela podia explodir num instante, e nossos pais se derretiam. A única pessoa que percebeu a atuação dela foi nossa avó, Grace. A vovó Grace era a mãe da minha mãe, uma mulher forte, mas amorosa, que criou 5 filhos, a maioria sozinha, depois que nosso avô morreu jovem. Ela morava a uns 20 minutos de distância, e eu costumava ir de bicicleta até a casa dela quando as coisas ficavam tensas. Ela me fazia chocolate quente com marshmallows minúsculos, ouvia minhas histórias sobre Stephanie e me dizia para ser forte. Você tem uma luz dentro de você que ameaça, ela me disse uma vez. Algumas pessoas querem apagar as velas dos outros em vez de descobrir como fazer as suas próprias queimarem mais intensamente. Quanto a mim, encontrei refúgio na minha paixão pela fotografia. Aos 14 anos, a vovó Grace me deu minha primeira câmera de verdade. Não era nada sofisticada, apenas uma Canon usada que ela encontrara em um bazar. Mas abriu um mundo totalmente novo para mim. Passei horas fotografando tudo, gotas de orvalho em teias de aranha, a luz filtrada pelas árvores, retratos da vovó Grace com seu lindo sorriso enrugado. A fotografia se tornou meu refúgio, minha linguagem, a maneira como eu processava o mundo. Aos 16 anos, eu era bom. Muito bom.
Minha professora de fotografia, a senhora Lawson, começou a inscrever meus trabalhos em competições regionais. Ganhei alguns prêmios pequenos, o suficiente para comprar um corpo de câmera melhor, embora ainda precisasse economizar para lentes melhores. Mais importante ainda, a senhora Lawson me contou sobre uma competição nacional para fotógrafos do ensino médio que oferecia uma bolsa de estudos universitária de $20.000 ao vencedor. Para um garoto de família de classe média com um irmão mais velho já na faculdade, essa poderia ser minha passagem para perseguir meus sonhos sem me afogar em empréstimos estudantis. Mal sabia eu que essa competição se tornaria o catalisador para a pior traição da minha vida. O terceiro ano deveria ser meu momento de brilhar. Apesar da dinâmica desafiadora em casa, eu estava indo muito bem na escola. Meu GPA era um sólido 3,9. Eu tinha um grupo pequeno, mas unido, de amigos, e minha fotografia estava recebendo reconhecimento além da escola. A senhora Lawson começou a mencionar meu nome para contatos em escolas de arte. E, pela primeira vez, me permiti imaginar um futuro em que eu pudesse realmente ganhar a vida fazendo o que eu amava. Mas, à medida que minha estrela subia, Stephanie parecia determinada a apagar minha luz. O que começara como um ciúme mesquinho em anos anteriores estava se transformando em algo mais calculado e cruel. Os incidentes começaram a se agravar. Certa manhã, acordei e descobri que alguém havia derramado suco de laranja em todo o meu projeto de história, que levará semanas para ser concluído. Em outra ocasião, meu suéter favorito misteriosamente acabou com uma mancha de alvejante bem antes de um baile da escola. Coisas pequenas, mas o padrão era claro. Depois, surgiram os boatos. Mesmo com Stephanie na faculdade comunitária local, ela ainda tinha contatos na nossa escola. De alguma forma, começaram a circular histórias de que eu havia colado nas provas para manter meu GPA, de que eu havia manipulado a senhora Lawson para que ela me favorecesse na fotografia, de que eu era hipócrita, falando pelas costas dos meus amigos. Nada disso era verdade, mas o ensino médio é um terreno fértil para fofocas, e algumas delas ficaram. Minha amiga Leia me apoiou durante todo o processo. Éramos melhores amigas desde a sexta série, e ela me conhecia de verdade. Nossas famílias eram próximas, e os pais dela frequentemente me convidavam para jantar. Eles percebiam a tensão em nossa casa, embora eu nunca tenha contado a eles toda a extensão do comportamento de Stephanie. Em casa, a situação se tornava cada vez mais insuportável. Se alguma coisa desaparecesse, eu era a primeira suspeita. Se algo quebrasse, meus pais presumiam que eu era a responsável antes mesmo de investigar. Stephanie havia se estabelecido com sucesso como a filha perfeita, enquanto me colocava como a criança problemática. Uma noite particularmente ruim ficou marcada na minha memória. Mamãe não conseguia encontrar seus brincos de pérola, um presente do papai no aniversário de 20 anos deles. Stephanie sugeriu procurar no meu quarto. O jeito como ela disse isso, tão inocente, mas direto, me embrulhou o estômago. É claro que os brincos apareceram na gaveta da minha escrivaninha, embora eu nunca tivesse tocado neles. A decepção nos olhos da minha mãe enquanto ela o segurava me cortou profundamente. Eu sabia que negar só me faria parecer pior. Eu sou Tammy, agora com 32 anos, mas algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Quando eu tinha 16 anos, minha própria irmã me incriminou por roubo, chorou lágrimas de crocodilo para os nossos pais e me expulsou de casa descalça no auge do inverno. A traição familiar corta mais fundo do que qualquer faca. Por semanas, andei por aí com os dedos dos pés congelados e o coração partido, sem saber se algum dia voltaria para casa. Então, o destino interveio quando minha avó ouviu algo que ela nunca deveria ter ouvido. Se você está assistindo isso, deixe um comentário me dizendo de onde você é, clique em curtir e se inscrever e fique por aqui para ver como a justiça familiar finalmente foi feita. Crescendo em nossa casa no subúrbio da Pensilvânia, a vida parecia perfeita à vista de fora. Nossa casa era a típica casa colonial de 2 andares com a cerca branca que todos associam ao sonho americano. Mas dentro daquelas paredes, uma tempestade estava se formando e acabaria por separar nossa família. Minha irmã, Stephanie, era 4 anos mais velha que eu. Quando eu tinha 16 anos, ela já tinha 20 e estava no 2º ano da faculdade. Olhando para os álbuns de família antigos, há dezenas de fotos nossas brincando juntas quando crianças. Lembro-me de segui-la como uma sombra, querendo ser igual à minha irmã mais velha.
Construíamos fortes de cobertores na sala de estar, brincávamos de nos fantasiar com as roupas da mamãe e andávamos de bicicleta pela rua até os postes de luz acenderem. Aqueles eram tempos mais simples, quando a irmandade significava algo puro. Tudo mudou quando Stephanie entrou no ensino médio. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro dela. De repente, a irmã que costumava ler histórias para mim na hora de dormir começou a me olhar com algo sombrio nos olhos. A princípio, não consegui entender o que havia mudado. A mudança foi gradual, mas inconfundível. Quando comecei a ganhar concursos de soletração no ensino fundamental, Stephanie parou de me parabenizar. Quando fui escolhida para o programa avançado de matemática, ela me disse que era porque os professores sentiam pena de mim. Quando cheguei ao primeiro ano e entrei para o time de vôlei da universidade como uma das duas únicas calouras selecionadas, Stephanie mal conseguia olhar para mim durante o jantar. Meus pais nunca pareciam notar essa mudança. Papai estava sempre trabalhando até tarde em seu escritório de contabilidade, e mamãe estava ocupada com seu negócio imobiliário. Eles tinham orgulho de nós dois, ou pelo menos era o que diziam. Mas sempre pareciam ficar do lado de Stephanie quando surgiam conflitos entre nós. Houve uma vez em que minha pulseira desapareceu, uma pulseira de berloques de prata que minha avó tinha me dado no meu aniversário de 13 anos. Eu sabia que Stephanie a tinha levado. Eu a havia de olho nela há semanas. Quando a confrontei, ela chorou e disse aos nossos pais que eu a estava acusando porque estava com ciúmes do seu carro novo. Mamãe consolou Stephanie enquanto papai me repreendia por fazer falsas acusações. 3 meses depois, vi minha pulseira no porta-joias da Stephanie quando estava procurando um elástico de cabelo no quarto dela. Quando a levei lá embaixo para mostrar aos meus pais, Stephanie alegou que eu a tinha pegado emprestada e esquecido. Eles acreditaram. Esse era o padrão em nossa casa. Stephanie pegava ou quebrava minhas coisas, espalhava boatos sobre mim na escola, mesmo estando em séries diferentes, e de alguma forma distorcia a narrativa para que eu fosse sempre a vilã. Ela era linda, charmosa e manipuladora. Ela podia explodir num instante, e nossos pais se derretiam. A única pessoa que percebeu a atuação dela foi nossa avó, Grace. A vovó Grace era a mãe da minha mãe, uma mulher forte, mas amorosa, que criou 5 filhos, a maioria sozinha, depois que nosso avô morreu jovem. Ela morava a uns 20 minutos de distância, e eu costumava ir de bicicleta até a casa dela quando as coisas ficavam tensas. Ela me fazia chocolate quente com marshmallows minúsculos, ouvia minhas histórias sobre Stephanie e me dizia para ser forte. Você tem uma luz dentro de você que ameaça, ela me disse uma vez. Algumas pessoas querem apagar as velas dos outros em vez de descobrir como fazer as suas próprias queimarem mais intensamente. Quanto a mim, encontrei refúgio na minha paixão pela fotografia. Aos 14 anos, a vovó Grace me deu minha primeira câmera de verdade. Não era nada sofisticada, apenas uma Canon usada que ela encontrara em um bazar. Mas abriu um mundo totalmente novo para mim. Passei horas fotografando tudo, gotas de orvalho em teias de aranha, a luz filtrada pelas árvores, retratos da vovó Grace com seu lindo sorriso enrugado. A fotografia se tornou meu refúgio, minha linguagem, a maneira como eu processava o mundo. Aos 16 anos, eu era bom. Muito bom. Minha professora de fotografia, a senhora Lawson, começou a inscrever meus trabalhos em competições regionais. Ganhei alguns prêmios pequenos, o suficiente para comprar um corpo de câmera melhor, embora ainda precisasse economizar para lentes melhores. Mais importante ainda, a senhora Lawson me contou sobre uma competição nacional para fotógrafos do ensino médio que oferecia uma bolsa de estudos universitária de $20.000 ao vencedor. Para um garoto de família de classe média com um irmão mais velho já na faculdade, essa poderia ser minha passagem para perseguir meus sonhos sem me afogar em empréstimos estudantis. Mal sabia eu que essa competição se tornaria o catalisador para a pior traição da minha vida. O terceiro ano deveria ser meu momento de brilhar. Apesar da dinâmica desafiadora em casa, eu estava indo muito bem na escola. Meu GPA era um sólido 3,9. Eu tinha um grupo pequeno, mas unido, de amigos, e minha fotografia estava recebendo reconhecimento além da escola. A senhora Lawson começou a mencionar meu nome para contatos em escolas de arte. E, pela primeira vez, me permiti imaginar um futuro em que eu pudesse realmente ganhar a vida fazendo o que eu amava. Mas, à medida que minha estrela subia, Stephanie parecia determinada a apagar minha luz.
O que começara como um ciúme mesquinho em anos anteriores estava se transformando em algo mais calculado e cruel. Os incidentes começaram a se agravar. Certa manhã, acordei e descobri que alguém havia derramado suco de laranja em todo o meu projeto de história, que levará semanas para ser concluído. Em outra ocasião, meu suéter favorito misteriosamente acabou com uma mancha de alvejante bem antes de um baile da escola. Coisas pequenas, mas o padrão era claro. Depois, surgiram os boatos. Mesmo com Stephanie na faculdade comunitária local, ela ainda tinha contatos na nossa escola. De alguma forma, começaram a circular histórias de que eu havia colado nas provas para manter meu GPA, de que eu havia manipulado a Sra. Lawson para que ela me favorecesse na fotografia, de que eu era hipócrita, falando pelas costas dos meus amigos. Nada disso era verdade, mas o ensino médio é um terreno fértil para fofocas, e algumas delas ficaram. Minha amiga Leia me apoiou durante todo o processo. Éramos melhores amigas desde a sexta série, e ela me conhecia de verdade. Nossas famílias eram próximas, e os pais dela frequentemente me convidavam para jantar. Eles percebiam a tensão em nossa casa, embora eu nunca tenha contado a eles toda a extensão do comportamento de Stephanie. Em casa, a situação se tornava cada vez mais insuportável. Se alguma coisa desaparecesse, eu era a primeira suspeita. Se algo quebrasse, meus pais presumiam que eu era responsável antes mesmo de investigar. Stephanie havia se estabelecido com sucesso como a filha perfeita, enquanto me colocava como a criança problemática. Uma noite particularmente ruim ficou marcada na minha memória. Mamãe não conseguia encontrar seus brincos de pérola, um presente do papai no aniversário de 20 anos deles. Stephanie sugeriu procurar no meu quarto. O jeito como ela disse isso, tão inocente, mas direto, me embrulhou o estômago. É claro que os brincos apareceram na gaveta da minha escrivaninha, embora eu nunca tivesse tocado neles. A decepção nos olhos da minha mãe enquanto ela o segurava me cortou profundamente. Eu sabia que negar só me faria parecer pior. Enquanto isso, o concurso nacional de fotografia se aproximava. O tema era resiliência, algo sobre o qual eu tinha um conhecimento básico. Eu vinha planejando minha série de fotos há meses, explorando locais e esboçando composições. A peça central seria uma série de retratos de sobreviventes de um abrigo para mulheres local, com os rostos parcialmente obscurecidos para proteger suas identidades, mas com a força transparecendo. Para este projeto, eu precisava de equipamentos além dos que eu tinha atualmente. O maior investimento foi uma lente macro especial que custou $700. Durante 2 anos, economizei cada centavo do meu emprego de meio período no supermercado local, o dinheiro de aniversário de parentes e até mesmo o troco encontrado nas almofadas do sofá. Finalmente, 3 meses antes do prazo final da competição, consegui o suficiente para comprar a lente. Quando a trouxe para casa, guardei-a em seu estojo especial, guardado na minha bolsa de fotografia. Essa lente era meu ingresso para criar as imagens que eu imaginava. Nessa época, Stephanie trouxe para casa seu novo namorado, Jackson. Ele parecia simpático, embora um pouco quieto, mas notei algo interessante: o jeito como ele observava Stephanie quando ela falava de mim. Uma leve ruga na testa, um aperto quase imperceptível no maxilar. Era claro que ele não estava acreditando totalmente na narrativa que ela estava vendendo. Uma noite, quando Stephanie foi à cozinha pegar bebidas, Jackson se virou para mim e disse baixinho: "Suas fotos na parede da sala são incríveis. Stephanie mencionou que você só aponta e dispara, mas obviamente há muito mais por trás delas." Antes que eu pudesse responder, Stephanie voltou, e Jackson voltou a ser o namorado que a apoiava. Mas aquela breve interação me deu a esperança de que alguém mais estava começando a enxergar através da fachada da minha irmã. Apesar de tudo, tentei manter a paz. Não queria dar mais munição para Stephanie nem decepcionar meus pais ainda mais. Concentrei-me na minha fotografia, passei um tempo com Leia e meus outros amigos, visitei a vovó Grace sempre que pude e contei os dias até a formatura, quando finalmente poderia me libertar daquele ambiente tóxico. Durante uma das minhas visitas à casa da vovó Grace, finalmente me entreguei e contei tudo a ela, sobre a sabotagem constante, as falsas acusações, os boatos na escola e meus medos sobre a competição que se aproximava. A vovó ouviu sem interromper, com as mãos calejadas cruzadas no colo. Quando terminei, ela tirou os óculos de leitura e me olhou diretamente nos olhos. "Algumas pessoas são tão vazias por dentro que só conseguem se sentir completas esvaziando os outros", disse ela.
Sua irmã está mostrando sinais de algo que vi na minha própria irmã anos atrás. Não é apenas ciúme. É algo mais profundo. Algo em sua voz me assustou. Estou preocupada com a competição, confessei. Eu me esforcei tanto, e esta bolsa pode mudar tudo para mim. Vovó Grace apertou minha mão. Confie nos seus instintos, mas não deixe que o medo a impeça de brilhar. Talvez guarde suas coisas mais preciosas aqui comigo para guardar, só até a competição acabar. Pensei nisso, mas acabei desistindo. A ideia de não ter meu equipamento prontamente disponível faltando apenas 3 semanas para o prazo de inscrição me deixou muito ansiosa. Além disso, nem mesmo Stephanie chegaria ao ponto de sabotar algo tão importante para o meu futuro, certo? Como eu estava enganada. A contagem regressiva final para a inscrição no concurso havia começado. Restavam 3 semanas, depois 2, depois apenas alguns dias. Eu vinha fotografando sem parar, elaborando cuidadosamente minha série sobre resiliência. Os retratos do abrigo para mulheres eram poderosos além do que eu havia imaginado, cada imagem contando uma história de sobrevivência e força. Complementei-os com cenas naturais que simbolizavam resiliência, um carvalho crescendo teimosamente através de uma rachadura no concreto, novos brotos brotando de uma floresta queimada no ano anterior, um único dente de leão brotando no asfalto. Minha lente macro especial me permitiu capturar detalhes que transformavam objetos comuns em imagens extraordinárias, a textura de uma mão desgastada pelo tempo, o reflexo de uma lágrima prestes a cair, o padrão intrincado de uma cicatriz em processo de cicatrização. Essa lente não era apenas um equipamento, era a ferramenta que me permitia traduzir minha visão em realidade. 3 dias antes do prazo final para entrega, voltei da escola para casa, animado para começar minha sessão final de edição. Todas as minhas imagens estavam armazenadas com segurança na minha câmera, no meu laptop e em um cartão de memória reserva que eu guardava em uma pequena lata na minha mesa. Eu tinha sido meticuloso com os backups, sabendo o quanto estava em jogo neste projeto. Quando me sentei à minha mesa e abri minha bolsa de fotografia, meu coração parou. O estojo das lentes estava vazio. Minha lente especial de $700, a que eu havia guardado por mais de 2 anos, havia sumido. Meu primeiro instinto foi verificar tudo. Talvez eu a tivesse tirado e esquecido. Revirei meu quarto, procurando embaixo da cama, nas gavetas, nas prateleiras. Nada. Com pânico crescente, verifiquei o resto da casa, a sala, a cozinha e até o banheiro. A lente não estava em lugar nenhum. Stephanie estava em casa, depois da faculdade, naquele dia, descansando no sofá assistindo à televisão. Aproximei-me dela, tentando manter a voz firme. Steph, você viu a lente da minha câmera? Aquela especial que comprei para a competição? Ela nem desviou o olhar do programa. Por que eu pegaria seu material de fotografia? Talvez você tenha deixado na escola. Havia algo em seu tom de voz que me arrepiou, mas eu não tinha provas, e acusá-la só sairia pela culatra, como já acontecerá inúmeras vezes antes. Meu próximo passo foi verificar meu cartão de memória reserva. Mesmo sem a lente, eu ainda podia enviar as fotos que já havia tirado. Não estavam perfeitas, mas estavam boas. Mas quando abri a lata onde guardava o cartão, ele também estava faltando. O medo se instalou em meu estômago como uma pedra. Não foi coincidência. Alguém havia levado minha lente e meu cartão de backup de propósito, e só havia uma pessoa que se beneficiaria em sabotar minha inscrição no concurso. Quando meus pais chegaram do trabalho, contei a eles o que tinha acontecido. Mamãe parecia preocupada, mas distraída, enquanto separava a correspondência. Papai franziu a testa e perguntou se eu tinha certeza de que não tinha simplesmente perdido tudo. Você costuma ser descuidada com suas coisas, Tammy, disse ele, não de forma indelicada, mas com um desdém que magoou. Essa lente era cara. Você deveria ter sido mais cuidadosa. Eu sei exatamente onde a deixei, insisti, com a voz embargada pela frustração. Alguém a levou. E meu cartão de memória também. A carranca de papai se aprofundou. Você está insinuando que alguém invadiu nossa casa para roubar uma lente de câmera e um cartão de memória, mas nada mais? Do sofá, Stephanie suspirou dramaticamente. Ela sempre faz isso, perde coisas e depois culpa os outros. Eu queria gritar que ela era ladra, que vinha me sabotando sistematicamente há anos. Mas eu sabia como isso iria acabar.
Em vez disso, me refugiei no meu quarto, fechei a porta e me permiti 5 minutos de pânico e lágrimas. Então, liguei para Leia. Leia, sendo a amiga incrível que era, imediatamente ofereceu uma solução. O primo dela era um fotógrafo profissional que morava a 1 hora de distância. Ela poderia pedir a lente macro dele emprestada por alguns dias. Não seria exatamente igual à minha, mas seria parecida. Quanto ao cartão de memória, eu ainda tinha a maioria das minhas imagens no meu laptop. Eu teria que refazer algumas que ainda não tinham sido transferidas, mas era possível. Naquela noite, mal dormi. Na manhã seguinte, matei aula com a permissão da Sra. Lawson, e o primo de Leia foi até lá para entregar a lente emprestada. Passei o dia e a noite inteiros refazendo as imagens que faltavam, depois mais um dia inteiro editando. No último dia antes do prazo final, eu já tinha montado minha inscrição. Não era o que eu havia imaginado originalmente. A refilmagem apressada não tinha a profundidade emocional que eu havia capturado inicialmente, mas ainda era forte. Fiquei acordado por 48 horas seguidas para concluir tudo. Quando finalmente cliquei em enviar no site do concurso, apenas 3 horas antes do prazo final, a exaustão me atingiu como uma força física. Mas também houve alívio. Apesar da sabotagem, consegui enviar meu trabalho. Eu não deixei Stephanie vencer. Arrastei-me para casa, mal conseguindo manter os olhos abertos. Tudo o que eu queria era desabar na cama e dormir por dias. Mas, ao entrar pela porta da frente, deparei-me com uma cena que me trouxe de volta ao estado de alerta. Stephanie estava sentada no sofá, com o rosto enterrado nas mãos, soluçando incontrolavelmente. Mamãe estava ao lado dela, com o braço em volta dos seus ombros. Papai estava por perto, com a expressão mais sombria que eu já vira. A atmosfera no quarto estava eletrizada pela tensão. Algo estava muito errado. Mamãe olhou para mim, com os olhos cheios de decepção e raiva. Onde você estava? Perguntou ela. Estamos tentando falar com você há horas. Eu estava prestes a explicar sobre a competição quando Stephanie ergueu o rosto coberto de lágrimas. Seus olhos encontraram os meus, e vi algo ali que me arrepiou até os ossos. Por trás das lágrimas falsas havia satisfação, até mesmo triunfo. Como você pôde? Ela engasgou entre soluços. Eu confiei em você. Fiquei paralisada na entrada, com a bolsa da câmera ainda pendurada no ombro, sem saber o que estava acontecendo, mas sabendo instintivamente que estava caindo em uma armadilha. Papai deu um passo à frente, a voz tensa de fúria contida. Sua irmã tem algo a nos dizer, e você tem algumas explicações a dar. Entre soluços habilmente elaborados, Stephanie contou uma história que me fez gelar o sangue. Segundo ela, estava economizando dinheiro para uma viagem especial de férias de primavera com seus amigos da faculdade, $2.000 guardados em um envelope na gaveta da mesa. Era a primeira vez que eu ouvia falar de uma viagem ou economia desse tipo. Mas meus pais concordavam como se isso fosse de conhecimento geral. Precisava pegar uns papéis na minha mesa e notei que o envelope estava leve, continuou Stephanie, com a voz embargada dramaticamente. Abri e o dinheiro tinha sumido. Todo. $2.000 que economizei do meu trabalho na universidade no último ano. Meu pai andava de um lado para o outro na sala, o rosto ficando vermelho a cada segundo. Mamãe não parava de massagear as costas de Stephanie, murmurando palavras reconfortantes. Eu não sabia o que dizer. Era claramente outra armação, mas muito mais séria do que brincos perdidos ou um suéter manchado. Ela havia levado a aposta para roubo de fato, uma acusação criminal. Eu não tive nada a ver com isso, eu disse com firmeza. Eu nem sabia que você estava economizando para uma viagem. Stephanie olhou para cima com total indignação. Não minta além de roubar. Contei a todos sobre meus planos de viagem para Cancún no jantar de Natal. Você estava sentado bem ali. Ela havia mencionado uma viagem no Natal? Talvez vagamente, mas certamente não economias ou valores específicos. No entanto, meus pais estavam novamente concordando como se isso fosse um fato comprovado. Então Stephanie desferiu o golpe fatal. Eu não queria acreditar que era você, disse ela, enxugando as lágrimas. Mas aí encontrei isso na sua bolsa de fotografia quando estava procurando pistas. Ela estendeu a mão para o lado do sofá e ergueu vários envelopes vazios com datas e valores escritos com sua letra. Meu estômago embrulhou.
Ela devia ter colocado na minha bolsa enquanto eu estava refazendo as fotos do meu projeto. Isso não é meu, protestei. Eu nunca tinha visto isso antes. Ela colocou lá. Papai parou de andar e se virou para mim, com uma expressão estrondosa. Isso já foi longe demais. Vamos revistar seu quarto. Antes que eu pudesse protestar mais, ele subiu as escadas com a mamãe atrás. Fiquei paralisada, com a mente a mil. Aquilo não podia estar acontecendo, mas estava. Os sons de gavetas abrindo e portas de armário batendo vinham do andar de cima. Stephanie permaneceu no sofá, sem soluçar mais, mas me observando com um sorriso quase imperceptível. Você não vai encontrar nada porque eu não peguei nada, eu disse a ela quando nossos pais estavam fora do alcance da voz. Ela deu de ombros. Nós duas sabemos que a verdade nem sempre importa, Tammy. O que importa é o que as pessoas acreditam. Minutos depois, a voz do meu pai ecoou lá de cima. Tammy, suba aqui agora. Subi as escadas com passos pesados, já sabendo que aquilo não acabaria bem. Meu quarto estava uma bagunça, gavetas abertas, pertences espalhados pela cama e pelo chão. Meus pais estavam em frente ao meu armário aberto. Mamãe segurava algo nas mãos, sua expressão era uma mistura de tristeza e desgosto. Era minha lente macro especial, a lente que havia desaparecido 3 dias antes, que eu havia vasculhado a casa procurando, que me forçara a pegar equipamento emprestado e refilmar todo o meu projeto. De alguma forma, ela estava agora no meu armário, enfiada dentro de uma bota de inverno que eu raramente usava. Isso é impossível, sussurrei, olhando para a lente, incrédula. Procurei em todos os lugares. Não estava lá. Papai cruzou os braços sobre o peito. Assim como você não sabe nada sobre dinheiro. Tentei fazê-los entender, explicando sobre a competição, a lente faltando, a refilmagem frenética, mas minhas palavras pareciam ricochetear neles como se estivessem envoltas em vidro à prova de balas. Então veio o último prego no caixão. Mamãe tirou um pedaço de papel do bolso, uma impressão do que parecia ser um extrato bancário com meu nome, mostrando um depósito de $2.000 feito 2 dias antes. Encontramos isso na sua mesa, disse ela baixinho. Como você explica isso? Olhei para o papel, completamente perplexa. Eu não tinha uma conta bancária secreta. O extrato era obviamente falso, mas parecia convincentemente real com o logotipo do banco e toda a formatação correta. Stephanie tinha se esforçado ao máximo dessa vez. Isso não é meu, insisti, elevando a voz em desespero. Eu não tenho essa conta. Isso tudo é uma armação. A Stephanie está me incriminando porque não quer que eu ganhe o concurso de fotografia. Mesmo quando as palavras saíram da minha boca, percebi que soavam paranoicas e absurdas para meus pais. Por que uma universitária de 20 anos se daria ao trabalho de sabotar a irmã de 16? Mas a verdade era muito mais simples do que eles imaginavam. A Stephanie não suportava me ver ter sucesso, me ver potencialmente ganhar reconhecimento e uma bolsa de estudos. Seu ciúme havia se alastrado por anos e agora havia explodido naquele esquema elaborado. A discussão se intensificou rapidamente. Eu ficava cada vez mais frenético enquanto tentava fazê-los ver a verdade. Papai ficou mais irritado, sua voz se elevando até um grito. Mamãe começou a chorar, dizendo que não sabia onde eles tinham errado comigo. Também sumiram dinheiro da minha bolsa, disse mamãe de repente. Pequenas quantias que pensei ter perdido ou contado errado. Foi você também? Não, eu disse, eu nunca roubaria de você, de ninguém. Então explique isso, papai enfiou o extrato bancário falso na minha cara. Explique a lente escondida no seu armário. Eu disse a eles, a Stephanie plantou essas coisas. Eu não sabia de dinheiro nenhum. Não escondi minha própria lente. Por que eu faria isso se precisava dela para o projeto fotográfico mais importante da minha vida? Papai bateu a mão na parede, me dando um susto. Estou farto das mentiras e acusações contra sua irmã. Você só tem causado problemas enquanto ela se esforça na faculdade e economiza dinheiro. Era como se eu estivesse assistindo a cena de fora do meu corpo. Como eles não conseguiam ver o que estava acontecendo? Como podiam acreditar que eu roubaria da minha própria família e depois esconderia as evidências tão mal que poderiam ser encontradas em 5 minutos de busca? Eu não conseguia respirar. As paredes do meu quarto pareciam se fechar.
16 anos de vida nesta casa, e tudo se resumia a este momento, meus pais me olhando como se eu fosse uma estranha, uma ladra, uma mentirosa. Como último recurso desesperançado, peguei meu celular. Deixe-me ligar para a vovó Grace. Ela sabe que estou falando a verdade. Papai arrancou o telefone da minha mão. Você não vai arrastar sua avó para essa enrascada. Você partiu o coração da sua mãe e roubou da sua irmã, que não fez nada além de te apoiar. Me apoiar? Ri, incrédula. Ela vem me sabotando há anos e agora me incriminou por roubo. Foi então que o pai explodiu completamente. Quero você fora desta casa, disse ele, com a voz terrivelmente baixa. Faça uma mala e saia daqui. A mãe engasgou. Frank, não. É fevereiro. Para onde ela vai? Eu não me importo. Ela pode ir para a casa de uma amiga. Ela pode dormir num banco de praça, que eu não me importo. Mas eu não vou ter um ladrão sob o meu teto. Olhei para ele, incrédula. Você não pode me expulsar. Tenho 16 anos. Sou sua filha. Seu rosto era como pedra. Não sei mais quem você é. Você tem 15 minutos para arrumar suas coisas essenciais e ir embora. Com isso, ele saiu do meu quarto. Mamãe ficou ali, parecendo dividida. Por um momento, pensei que ela fosse me defender, que pudesse ver a verdade. Em vez disso, ela balançou a cabeça tristemente. Porque você não pôde ser mais parecida com sua irmã, sussurrou ela antes de seguir papai. Fiquei sozinho no meu quarto revirado, com o mundo desmoronando ao meu redor. Pela porta aberta, pude ver Stephanie no topo da escada. Ela não disse nada. Não precisava. Seus olhos diziam tudo. Ela havia vencido. Atordoada, peguei minha mochila da escola e a enchi com uma muda de roupa, minha escova de dentes e os poucos objetos de valor que não suportaria deixar para trás, uma foto da vovó Grace, meu certificado de primeiro lugar em um concurso de fotografia, o cartão de memória da minha câmera que ainda continha algumas das minhas imagens. Troquei de roupa, vesti uma calça jeans e um suéter. Mas antes que eu pudesse encontrar meu casaco de inverno, papai voltou à minha porta. Acabou o tempo. Saiam agora. Preciso do meu casaco. Está congelando lá fora. Você devia ter pensado nisso antes de roubar $2.000. Ele pegou meu braço e me guiou, sem muita delicadeza, escada abaixo até a porta da frente. Mamãe estava parada na porta da cozinha, com o rosto virado para o outro lado. Stephanie não estava em lugar nenhum. Na porta, papai me entregou $20. É só isso que você vai receber de mim? Considere-se sortuda por eu não chamar a polícia. Peguei o dinheiro mecanicamente, ainda sem processar totalmente o que estava acontecendo. Posso pelo menos ficar com meus sapatos? Perguntei, olhando para meus pés cobertos por meias. Papai olhou para baixo, pareceu pensar por um momento e então abriu a porta. O vento de fevereiro imediatamente atravessou meu suéter. Você já causou danos suficientes a esta família. Vá embora. Com isso, ele me deu um leve empurrão na soleira e fechou a porta. Ouvi o clique da fechadura. Eu estava na varanda da frente da casa da minha infância, descalço na neve, com nada além de uma mochila e $20. Pela janela da sala, pude ver Stephanie me observando. Nossos olhares se encontraram e ela fechou a cortina lentamente. O impacto total do que acabará de acontecer me atingiu como um golpe físico. Minha irmã havia sistematicamente destruído minha reputação, me incriminado por um roubo que não cometi e me expulsado de casa no meio do inverno, sem nem mesmo sapatos nos pés. E meus pais, as pessoas que deveriam me proteger, não importa o que acontecesse, acreditaram nas mentiras dela sem questionar. A humilhação era tão amarga quanto o frio que penetrava nas minhas meias. A senhora Miller, da casa ao lado, estava pegando sua correspondência e me encarava com indisfarçável curiosidade. Mais adiante na rua, um carro diminuiu a velocidade ao passar pela nossa casa, com o motorista esticando o pescoço para assistir ao drama se desenrolar. Em uma cidade pequena, a notícia da minha desgraça se espalharia como fogo. Sem ter para onde ir e com os pés já dormentes, comecei a caminhar em direção à casa de Leia, deixando pequenas pegadas em formato de meia na neve. A viagem de 1,6 quilômetros até a casa de Leia foi a mais longa da minha vida.
Fevereiro na Pensilvânia é implacável, com temperaturas bem abaixo de zero e um vento cortante como vidro quebrado. Em poucos minutos, eu não conseguia sentir os dedos dos pés. Em 10 minutos, cada passo era uma agonia, com meus pés alternando entre dormência e dor aguda. Tentei andar mais rápido para gerar calor, mas as calçadas estavam cobertas de gelo em alguns trechos e, sem sapatos, eu não tinha tração. 2 vezes escorreguei e caí, raspando as mãos no concreto congelado. Minhas lágrimas congelaram no meu rosto quase tão rápido quanto caíram. Carros passavam por mim na rua, mas eu mantinha a cabeça baixa, envergonhada demais para fazer contato visual com alguém que pudesse me reconhecer, a garota descalça expulsa de casa. Meus pensamentos eram uma mistura confusa de descrença, raiva e sofrimento devastador. Como minha família havia se voltado contra mim tão completamente? Como Stephanie havia arquitetado uma estrutura tão perfeita? O que aconteceria comigo agora? Quando cheguei ao bairro de Leia, eu tremia violentamente. Minha calça jeans estava molhada de neve, meus dedos duros de frio. Eu não conseguia sentir meus pés, o que eu sabia, pelas aulas básicas de primeiros socorros, ser um sinal perigoso. Subi cambaleando a entrada da casa de Leia e toquei a campainha, apoiando-me pesadamente na coluna da varanda para me manter em pé. Quando a mãe de Leia, a senhora Anderson, abriu a porta, sua expressão mudou de acolhedora para horror em um instante. Meu Deus, Tammy, exclamou ela, me puxando para dentro. Onde estão os seus sapatos? Você está roxa de frio. Tentei explicar, mas meus dentes batiam forte demais para formar frases coerentes. A senhora Anderson chamou o marido e Leia enquanto me enrolava em um cobertor no sofá deles. O senhor Anderson, um ex-médico do exército, olhou para mim e entrou em ação. Ele me carregou até o banheiro deles, onde encheu a banheira com água morna, não quente. Foi então que vi meus pés. Eles estavam vermelhos de raiva com manchas brancas, os primeiros sinais de congelamento. O Sr. Anderson colocou meus pés delicadamente na água, explicando que aquecê-los muito rápido poderia causar mais danos. A dor, quando a sensibilidade retornou, foi excruciante. Mordi o lábio para não gritar. Leia sentou-se no chão do banheiro ao meu lado, segurando minha mão enquanto seus pais cuidavam dos meus pés. Só quando o pior da crise física passou é que pediram a história completa. Em meio às lágrimas e com a voz embargada, contei tudo: os anos de ciúmes de Stephanie, a sabotagem crescente, a lente e o cartão de memória perdidos, a falsa acusação de roubo de dinheiro e, finalmente, o fato de terem sido jogadas descalças na neve. A família de Leia ouviu sem interrupção, com expressões cada vez mais preocupadas. Seu pai a mandou sair de casa sem sapatos em fevereiro, disse a senhora Anderson, com a voz carregada de raiva. Isso é inaceitável. Isso é colocar uma criança em perigo. O senhor Anderson assentiu, sério. Eu deveria ligar para o serviço de proteção à criança. Não, protestei, com o pânico crescendo. Por favor, não ligue. Não quero piorar as coisas. Eles trocaram um olhar que não consegui interpretar direito. O senhor Anderson suspirou. Não faremos nada sem conversar com você primeiro. Mas, Tammy, o que seus pais fizeram foi errado em todos os níveis. E sua irmã? Ele balançou a cabeça, aparentemente sem palavras. A senhora Anderson passou o braço em volta dos meus ombros. Você vai ficar aqui esta noite, é claro. Já arrumamos o quarto de hóspedes. Amanhã, decidiremos os próximos passos. Naquela noite, depois de pegar emprestado o pijama da Leia e enfaixar os pés, fiquei acordada no quarto de hóspedes, olhando para o teto. A cama era confortável, o quarto aquecido, mas eu me sentia completamente à deriva. Menos de 24 horas antes, eu tinha um lar, uma família e o que eu pensava ser um lugar seguro no mundo. Agora tudo estava destruído e eu não tinha ideia de como juntar os cacos. Na manhã seguinte, com os pés inchados demais para calçar sapatos emprestados, fiquei na casa da Leia enquanto os pais dela iam trabalhar e ela para a escola. A senhora Anderson ligou para a escola para explicar minha ausência, embora eu tenha implorado para que ela não compartilhasse todos os detalhes. A última coisa que eu precisava era que todos soubessem que eu tinha sido expulsa de casa como lixo. Passei o dia tentando entrar em contato com meus pais. Liguei para o telefone de casa várias vezes, mas ninguém atendeu. Enviei mensagens de texto que apareceram como entregues, mas não foram lidas.
Até tentei mandar um e-mail para o endereço comercial da minha mãe. Nada. Era como se eu tivesse deixado de existir para eles. Desesperada, tentei ligar para a vovó Grace, mas a secretária eletrônica caiu. Ela provavelmente estava em seu jogo de bridge semanal, sem saber que o mundo da neta havia desabado. Os dias se passaram em um estado estranho e suspenso. A família de Leia foi incrivelmente gentil, insistindo que eu ficasse o tempo que fosse necessário. O Sr. Anderson passou de carro pela minha casa enquanto eu esperava, apenas para me informar que meus pais já tinham trocado as fechaduras. Minha chave não funcionava mais. Por meio de Leia, descobri que Stephanie havia contado às pessoas da nossa antiga escola que eu havia roubado dinheiro e fugido envergonhada. A história estava se espalhando, prejudicando minha reputação irreparavelmente. Depois de uma semana, forcei-me a voltar para a escola, apesar da humilhação. Precisava manter alguma aparência de normalidade para acompanhar as aulas, se tivesse alguma esperança de salvar meu futuro. Andar por aqueles corredores foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Eu podia sentir os olhares, ouvir os sussurros, a garota que roubou da própria irmã, a ladra que foi expulsa. O que antes era um lugar onde eu me destacava havia se tornado um desafio de julgamento e especulação. A senhora Lawson, minha professora de fotografia, foi um dos poucos pontos positivos. Ela não pediu detalhes, mas ofereceu sua sala de aula como um espaço seguro durante o almoço e os períodos livres. Com seu jeito discreto, ela me fez saber que acreditava em mim, apesar dos boatos. Então, chegaram as notícias sobre o concurso de fotografia. Contra todas as probabilidades, apesar da sabotagem e da reapresentação apressada, minha série de resiliência chegou à final. Em outras circunstâncias, isso teria sido motivo de comemoração. Em vez disso, pareceu uma piada cruel. De que adiantava o reconhecimento quando minha vida estava em ruínas? A cerimônia de premiação estava marcada para o mês seguinte, em uma galeria na Filadélfia. Os finalistas deveriam comparecer para falar sobre seus trabalhos. A ideia de ficar diante de estranhos e falar sobre resiliência quando eu não me sentia nada resiliente, era avassaladora. Mas a senhora Lawson insistiu gentilmente: este é o seu trabalho, Tammy, a sua visão. Não deixe que o que aconteceu roube este momento de você. Eu mesma te levo até lá, se necessário. À medida que a cerimônia se aproximava, minha ansiedade aumentava, não apenas em relação à questão de falar em público, mas também sobre a possibilidade de ver minha família lá. Será que eles viriam me apoiar apesar de tudo? Será que usariam a oportunidade para me denunciar publicamente? Ou pior, não viriam de jeito nenhum, confirmando que eu realmente não tinha mais importância para eles? A depressão se abateu sobre mim como um manto pesado. Eu seguia as rotinas da vida diária, frequentando aulas, concluindo tarefas, agradecendo à família de Leia pela hospitalidade contínua. Mas, por dentro, eu me sentia vazia. Eu havia perdido 7 quilos que não podia me dar ao luxo de perder, as roupas que havia pegado emprestadas pendiam frouxas no meu corpo. O sono me escapava na maioria das noites e, quando chegava, pesadelos de estar descalça na neve me acordavam com o coração acelerado. O dia da cerimônia chegou, fresco e claro, um dia perfeito de início de primavera que parecia zombar da minha escuridão interior. A senhora Lawson havia providenciado que Leia fosse dispensada das aulas para que pudesse me acompanhar. Os pais de Leia haviam me comprado um vestido simples, mas elegante, para a ocasião, apesar dos meus protestos de que eles já tinham exagerado. Enquanto dirigíamos para a Filadélfia, eu olhava pela janela para a paisagem que passava, me perguntando como minha vida havia se desviado tão drasticamente do curso. Num minuto, eu era uma adolescente normal com sonhos e planos. No minuto seguinte, eu estava praticamente sem teto, dependendo da caridade da família da minha melhor amiga, prestes a comparecer a uma prestigiosa cerimônia de fotografia enquanto carregava o peso de falsas acusações e traição familiar. A galeria estava lotada de pessoas, fotógrafos, jurados, famílias orgulhosas dos outros finalistas. Involuntariamente, vasculhei a sala, procurando rostos familiares. Nenhum sinal dos meus pais ou de Stephanie. Uma mistura de alívio e nova dor me invadiu. Então, enquanto nos dirigíamos para a exposição de fotos dos finalistas, avistei uma cabeça de cabelos grisalhos que eu reconheceria em qualquer lugar. Vovó Grace estava parada em frente à minha série de fotos, estudando as imagens com intensa concentração. Meu coração pulou na garganta. Vovó, gritei, com a voz embargada.
Ela se virou, e o amor e a preocupação em seus olhos quase me desfizeram. Ela abriu os braços e eu caminhei em seu abraço, finalmente me permitindo desmoronar completamente pela primeira vez desde aquela noite terrível. A cerimônia passou num piscar de olhos. De alguma forma, consegui terminar meu breve discurso sobre minha série sobre resiliência, embora não me lembre do que realmente disse. Não ganhei o prêmio principal, que foi para um garoto de Seattle com uma série impactante sobre a falta de moradia, mas recebi uma menção honrosa e uma bolsa menor de $5.000. Dadas as circunstâncias, pareceu um milagre. Durante todo o evento, a vovó Grace sentou-se na primeira fila, entre Leia e a senhora Lawson, radiante de orgulho. A ausência dos meus pais e da minha irmã era um vazio palpável, mas a presença da minha avó amorteceu o golpe. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas se misturavam e admiravam as fotos, a vovó Grace me puxou de lado. Seu rosto estava sério, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e determinação que eu nunca tinha visto antes. Tentei ligar para os seus pais dezenas de vezes depois que recebi suas mensagens, disse ela. Eles me contaram umas bobagens sobre você roubar dinheiro e precisar de um tratamento duro. Ela cuspiu as duas últimas palavras como se tivessem um gosto ruim. Eu soube imediatamente que algo não estava certo. Você é muitas coisas, Tammy, mas uma ladra não é uma delas. Lágrimas brotaram novamente em meus olhos. Estou morando com a família da Leia. Mamãe e papai trocaram as fechaduras. Eles nem falam comigo. A boca da vovó Grace se contraiu. Isso acaba agora. Você vai voltar para casa comigo. Comecei a protestar, eu não podia me impor a ela, a casa dela era pequena e, aos 76 anos, ela não precisava do fardo de uma adolescente. Mas a vovó Grace me interrompeu com um aceno de mão. Não estou pedindo, Tammy. Estou te dizendo. Você é minha neta, e seu lugar é com a família. Família de verdade. Eu não criei minha filha para jogar o filho dela na neve, e não vou ficar parada enquanto você sofre. Seu tom não admitia discussão e, sinceramente, a perspectiva de ter um lugar estável para chamar de lar novamente, com alguém que realmente acreditasse em mim, era tentadora demais para resistir. Assenti, tomada pela emoção demais para falar. No dia seguinte, depois de agradecimentos emocionados e promessas de manter contato com a família de Leia, mudei-me para o aconchegante bangalô da vovó Grace. Ela esvaziou seu quarto de costura para dar espaço para mim, pendurou cortinas e colocou lençóis limpos no sofá-cama que agora seria meu. Pela primeira vez em semanas, dormi a noite toda sem pesadelos. A vida se estabeleceu em uma nova rotina. Continuei frequentando o ensino médio, com a vovó Grace me levando de carro todas as manhãs, apesar da distância extra. A casa dela ficava fora do nosso distrito escolar, mas, faltando apenas alguns meses para a formatura, a administração abriu uma exceção dadas as circunstâncias. Minhas notas, que haviam caído durante o pior da crise, começaram a melhorar novamente. Em casa com a vovó Grace, eu me sentia segura. Criamos nossos próprios ritmos, fazendo jantar juntas enquanto ouvíamos seus antigos discos de jazz, assistindo a filmes clássicos nas noites de sexta-feira, cuidando de seu pequeno jardim enquanto a primavera florescia para valer. Ela nunca me pressionou a falar sobre o que tinha acontecido, mas estava sempre pronta para ouvir quando eu precisava desabafar ou chorar. Cerca de um mês depois de me mudar para a casa da vovó Grace, eu estava no meu quarto trabalhando em um trabalho de história quando ouvi a campainha tocar. Vozes vinham do andar de baixo, a da minha avó e depois outras que me gelaram o sangue. Meus pais e Stephanie. Fiquei paralisada, com o coração disparado. Será que eles estavam ali para me acusar de outra coisa? Para tentar convencer a vovó Grace a me expulsar também? Rastejei até a porta do meu quarto e abri um pouco, escutando. Eles tinham vindo para o jantar de domingo, aparentemente a convite da minha avó. Eu não sabia que ela estava planejando isso e senti uma pontada de traição. Mas, à medida que ouvia mais, percebi que talvez fosse a maneira da vovó Grace tentar consertar as coisas, fazer com que minha família enxergasse a razão. Ouvi-os se acomodarem na sala de estar, minha avó oferecendo bebidas e conversando superficialmente. Eu não tinha vontade de me juntar a eles, de ver a decepção nos olhos dos meus pais ou a satisfação presunçosa nos de Stephanie. Decidi ficar escondida no andar de cima até eles irem embora. Depois de uns 20 minutos, ouvi Stephanie se desculpar para ir ao banheiro.
O banheiro ficava no andar de baixo, mas, para meu horror, ouvi passos na escada. Fechei a porta rapidamente, com o coração acelerado. Os passos passaram pelo meu quarto e continuaram pelo corredor. O que ela estava fazendo ali em cima? Curiosa e preocupada, saí do meu quarto e a segui em silêncio. Stephanie estava com o celular no ouvido e falava em voz baixa, claramente sem querer ser ouvida lá embaixo. Ela havia entrado no quarto da vovó Grace, no final do corredor, deixando a porta entreaberta. Cheguei mais perto, mantendo-me fora de vista. A voz de Stephanie ficou mais clara. Eu sei, né? Eles acreditaram totalmente. Você devia ter visto a cara dela quando encontraram a lente no armário dela. Impagável. E aquele extrato bancário falso que você me ajudou a fazer parecia tão real. Ela riu, um som que me arrepiou. Ela literalmente foi expulsa de casa sem sapatos. Em fevereiro. Eu não esperava que eles chegassem a esse ponto, mas deu ainda melhor do que eu planejei. A melhor parte é que ela está completamente isolada agora. Trocaram as fechaduras e tudo. De jeito nenhum ela vai conseguir aquela bolsa de estudos ou ir para a faculdade antes de mim. Outra risada, mais fria dessa vez. Não, eles não fazem ideia. Acham que a Stephanie perfeita deles é a vítima. Como se eu tivesse mesmo economizado dinheiro para uma viagem de férias de primavera. Esses $2.000 estão pagando a nossa viagem de verdade neste verão, querida. Ela ouviu por um momento e continuou. Eu tinha que fazer isso. Ela sempre foi a favorita, mesmo que fingissem o contrário. A pequena Miss Perfeita com sua fotografia e suas notas. Você devia ter visto como o papai olhou para ela quando ganhou aquele concurso idiota ano passado. Ele nunca me olhou daquele jeito. Nunca. Sua voz tinha adquirido um tom de amargura que era surpreendente em sua intensidade. Bom, ela não é a favorita de ninguém agora. Nossa, você devia ver as fotos dela naquela exposição. Elas são realmente muito boas. Não que eu vá admitir isso, mas não importa. Ela está farta. Mesmo que acabem perdoando, eles perderam todos os prazos de inscrição para a faculdade dela. Quando ela resolver a vida, eu já terei me formado e estarei começando minha carreira. Ela estará sempre correndo atrás do prejuízo. Fiquei paralisada no corredor, com um rugido nos ouvidos. Ali estava, a confissão, a prova de tudo que eu sabia, mas não conseguia provar. A elaborada armação, a destruição calculada da minha vida, tudo exposto nas próprias palavras da Stephanie. Mas quem acreditaria em mim? Ainda era a minha palavra contra a dela. Eu precisava de provas. O mais silenciosamente possível, voltei para o meu quarto e peguei meu celular. Voltei sorrateiramente para o meu posto de escuta e apertei o botão de gravar, rezando para que Stephanie repetisse um pouco do que acabará de dizer. Eu estava tão concentrada em captar as palavras dela que só percebi a vovó Grace subindo as escadas quando já era tarde demais. Ela me viu agachada perto da porta com o celular na mão e franziu a testa, confusa. Então, ouviu a voz da Stephanie de dentro do quarto. Sinceramente, vou sentir falta de tê-la por perto para mexer comigo, dizia Stephanie. Era tão fácil pegar as coisas dela e culpá-la por tudo. Lembra daquela vez que roubei os brincos de pérola da mamãe e escondi na mesa da Tammy? Ela ficou de castigo por um mês. A expressão da vovó Grace mudou de confusão para choque, depois para uma raiva fria que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Ela passou por mim e empurrou a porta do quarto. Stephanie se virou, quase derrubando o celular. Seu rosto passou de assustado para pânico em um instante. Vovó, eu só estava procurando o banheiro, gaguejou. Vovó Grace cruzou os braços sobre o peito. O banheiro é lá embaixo, Stephanie. E acho que nós duas sabemos que não é por isso que você está aqui em cima. Eu só estava, Stephanie começou, mas a vovó a interrompeu. Eu ouvi tudo, disse a vovó Grace, com a voz gelada. Cada palavra sobre como você incriminou a Tammy, como plantou provas, como mentiu sobre dinheiro que nunca existiu. O rosto de Stephanie perdeu a cor. Ela olhou da vovó Grace para mim, parada na porta com meu celular ainda gravando, e de volta para a vovó Grace. Você não entende, gaguejou ela. Eu só estava brincando com a minha amiga. Não foi nada sério.
As sobrancelhas da vovó Grace se ergueram. Brincando sobre expulsar sua irmã de 16 anos de casa num frio congelante, sem sapatos, sobre destruir o futuro dela de propósito? Isso não parece nenhuma piada que eu já tenha ouvido. Stephanie recuou até bater na parede, os olhos correndo ao redor como se procurasse uma saída. Pela primeira vez na vida, vi medo genuíno no rosto da minha irmã, não as lágrimas falsas ou a angústia fabricada que ela usava para manipular nossos pais, mas o medo real e primitivo. Vamos descer, disse a vovó Grace num tom que não permitia discussão. E você vai contar aos seus pais exatamente o que fez. Tudo. Ou eu vou. E acredite, Stephanie, você não quer que eu conte. Stephanie parecia que ia vomitar. Ela se endireitou, numa última tentativa de desafio. Eles não vão acreditar em você. Eles sempre acreditam em mim. A vovó Grace ergueu o próprio celular. Embora eu possa não entender toda essa tecnologia moderna, eu sei como gravar, mocinha. Ela virou a tela para Stephanie, mostrando a gravação de voz em andamento. E, ao contrário de você, eu não blefo. A cor desapareceu completamente do rosto de Stephanie. Por um momento, pensei que ela fosse desmaiar. Então, seus ombros caíram em derrota. Sem dizer mais nada, a vovó Grace pegou o braço de Stephanie e a guiou firmemente em direção à escada. Eu a segui, com o coração batendo tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Depois de semanas de dor e isolamento, a verdade finalmente viria à tona. Mas não senti triunfo algum, apenas uma dor profunda por tudo que havia sido perdido. Nós três descemos as escadas até onde meus pais esperavam, sem perceber que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Meus pais olharam confusos quando entramos na sala de estar. Vovó Grace puxava Stephanie pelo braço, pálida e com cara de derrota, e eu a seguia alguns passos atrás. A atmosfera agradável do jantar em família desapareceu instantaneamente. O que está acontecendo? Perguntou o pai, largando a caneca de café. Por que você está com a mão na Stephanie desse jeito, mãe? Disse a vovó Grace, guiando Stephanie até o centro da sala. Sua filha tem algo a lhe dizer, algo que ela deveria ter lhe contado meses atrás. Ela lançou um olhar firme para Stephanie. Pode falar. Stephanie ficou em silêncio, olhando para o chão. Mamãe olhou de um lado para o outro, a confusão dando lugar à preocupação. Stephanie, o que houve? Perguntou mamãe. O que está acontecendo? Minha irmã levantou os olhos, e eu vi um ar de cálculo ali. Ela ainda procurava uma saída, uma maneira de usar a situação a seu favor. Mas a vovó Grace havia se posicionado bem atrás de Stephanie, com o celular visível na mão. Conte a eles, disse a vovó, sem deixar espaço para evasivas. Ou eu vou tocar a gravação para eles agora mesmo. Stephanie respirou fundo, trêmula. Eu fiz algo errado, começou ela, com a voz baixa. Como assim? Perguntou papai, com a testa franzida. Em frases hesitantes, pontuadas pelo que reconheci como lágrimas estratégicas, Stephanie começou a confessar. Ela admitiu ter pegado minha lente e meu cartão de memória para sabotar minha inscrição no concurso. Admitiu ter criado um extrato bancário falso e colocado envelopes vazios na minha bolsa. Admitiu ter escondido a lente no meu armário, onde seria facilmente encontrada. Mas mesmo na confissão, ela tentou minimizar. Eu só queria atrapalhar a fotografia dela. Não achei que você fosse expulsá-la. Papai ficou completamente imóvel, o rosto indecifrável. Mamãe estava com a mão na boca, os olhos arregalados de horror. Não é só isso, disse a vovó Grace com firmeza. Diga a eles o porquê. Stephanie olhou para baixo novamente. Eu estava com ciúmes, ok? Ela ia ganhar aquela bolsa e ir para uma escola de arte chique enquanto eu estou presa na faculdade comunitária. Todo mundo sempre achou que ela era tão especial, tão talentosa. Eu só queria que ela soubesse como é ser a segunda melhor, pelo menos uma vez. A mãe emitiu um som engasgado. Mas o dinheiro, os $2.000 que você disse que ela roubou? Stephanie mordeu o lábio. Não havia dinheiro nenhum. Eu inventei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai se levantou lentamente, o rosto agora vermelho de raiva. Mas, desta vez, era dirigido à pessoa certa.
Você está me dizendo, disse ele, com a voz perigosamente baixa, que você incriminou sua irmã deliberadamente, que mentiu para nós, nos manipulou para expulsá-la de casa, para uma competição? Stephanie deve ter sentido a maré se voltando contra ela, pois fez uma última tentativa de salvar sua posição. Virou-se para mim, com lágrimas nos olhos. Desculpe, Tammy. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Eu só estava com raiva e com ciúmes, e a situação saiu do controle. O pedido de desculpa soou vazio, especialmente considerando o que eu ouvirá lá em cima. Não se tratava de um lapso momentâneo de julgamento ou de uma brincadeira que deu errado. Era uma campanha calculada para destruir meu futuro, executada ao longo de semanas ou até meses. Eu não sabia o que dizer. Uma parte de mim queria gritar com ela, fazê-la sentir um pouco da dor e da humilhação que eu havia suportado. Outra parte estava simplesmente exausta, esgotada pelas semanas de turbulência emocional. No fim, tudo o que eu disse foi: você era minha irmã. Eu te admirava. Algo brilhou nos olhos de Stephanie, arrependimento, talvez, ou apenas o reconhecimento de que seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando. Papai começou a andar de um lado para o outro no quarto, passando as mãos pelos cabelos, angustiado. Mamãe chorava abertamente agora. Jogamos nossa filha na neve, sussurrou mamãe, com a voz embargada. Sem sapatos, em fevereiro. Meu Deus, o que fizemos? Papai parou de andar e se virou para mim. Seu rosto envelhecera anos em questão de minutos, as rugas ao redor da boca e dos olhos subitamente mais profundas, mais pronunciadas. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Tammy, não sei se você algum dia poderá nos perdoar pelo que fizemos. Ele se interrompeu, aparentemente incapaz de encontrar palavras adequadas à magnitude do fracasso deles. Não tenho desculpa. Acreditamos no pior de você sem provas, sem nem mesmo lhe dar um julgamento justo. Falhamos completamente com você como pais. Fiquei ali parada, sem saber como responder. A validação de finalmente ser acreditada guerreava com a dor persistente da pronta assunção da minha culpa. Eles tinham escolhido Stephanie em vez de mim tão facilmente, tão completamente. Aquela ferida não sararia com um único pedido de desculpas. Vovó Grace interveio, com a voz gentil, mas firme. Acho que o importante agora é o que vai acontecer depois. Tammy passou por uma experiência traumática. Ela precisa de estabilidade, apoio e tempo para se curar. Papai assentiu, visivelmente se recompondo. Claro, a Tammy deve voltar para casa imediatamente. Vamos consertar isso, custe o que custar. Mas a vovó Grace balançou a cabeça. Não acho que essa seja a melhor solução, Frank. Ainda não. A Tammy começou a reconstruir a vida comigo. Ela está se sentindo segura pela primeira vez em semanas. Arrancá-la de novo, colocá-la de volta em uma casa com a Stephanie, esperar que ela continue de onde parou, isso é pedir demais. A cabeça da mamãe se ergueu bruscamente. Mas ela é nossa filha. O lugar dela é conosco. O lugar dela, disse a vovó Grace, calmamente, é onde ela se sente segura e valorizada. Agora, é comigo. Eu criei você melhor do que isso, Margaret. Vocês dois. Ela gesticulou para incluir o papai. Eu nunca pensei que veria o dia em que minha própria filha viraria as costas para a própria filha com base apenas na palavra de outra pessoa. Mamãe se encolheu como se tivesse levado um tapa. Eu não me lembrava de ter visto a vovó Grace falar com ela de forma tão áspera. E a Stephanie? Perguntou papai, olhando para minha irmã com um olhar novo e crítico. O que faremos a respeito? Pensou a vovó Grace por um momento. Isso cabe a vocês, pais, decidirem. Mas deve haver consequências, consequências reais, e ela precisa de ajuda profissional para entender por que sentiu a necessidade de magoar a irmã tão profundamente. Nos dias e semanas que se seguiram, uma nova realidade tomou forma. Fiquei com a vovó Grace para terminar meu penúltimo ano, e o quarto de hóspede se tornou verdadeiramente meu enquanto eu colava posters nas paredes e organizava meus poucos pertences. Meus pais devolveram meus pertences caixa por caixa, itens pessoais, roupas, meu equipamento fotográfico. Cada entrega era como um ramo de oliveira e um lembrete do que havia sido quebrado. Stephanie finalmente enfrentou as consequências.
Meus pais cortaram suas mensalidades, dizendo que ela precisaria tirar um semestre de folga para trabalhar em tempo integral e pagar o custo do meu equipamento fotográfico danificado. Eles também insistiram que ela fizesse terapia para lidar com seu ciúme e comportamento manipulador. Ela reclamou amargamente das duas punições, mas, pela primeira vez, nossos pais se mantiveram firmes. Meu relacionamento com meus pais entrou em uma fase frágil de reconstrução. No início, eles ligavam diariamente, depois se adaptaram a uma rotina de jantares semanais na casa da vovó Grace. Eles se esforçavam muito, pediam desculpas repetidamente, perguntavam sobre minha fotografia, demonstravam interesse pela minha vida de uma forma que nunca haviam demonstrado antes. Eu apreciava o esforço, mas não pude deixar de notar que essa ruptura drástica foi necessária para que eles me enxergassem com clareza. Quanto a Stephanie, nosso relacionamento continuava tenso, na melhor das hipóteses. Ela ofereceu desculpas que soavam ensaiadas e vazias. Em momentos de privacidade, eu vislumbrava o mesmo ressentimento em seus olhos. Alguma ruptura fundamental entre nós não podia ser facilmente consertada. Talvez não pudesse ser consertada de jeito nenhum. O prêmio de menção honrosa de $5.000 do concurso de fotografia foi direto para o meu fundo para a faculdade. A senhora Lawson me ajudou a pesquisar escolas com programas de fotografia sólidos, e a vovó Grace prometeu contribuir com o que pudesse. O caminho a seguir não era fácil nem garantido, mas existia. Quando o último ano começou, eu já havia estabelecido um novo normal. Transferi-me para a escola no distrito da minha avó, deixando para trás os boatos e as especulações. Fiz novas amizades, entrei para o comitê do anuário como fotógrafa e comecei a montar um portfólio para inscrições na faculdade. Lentamente, os pesadelos de ser jogada na neve desapareceram. A dor não desapareceu, mas se tornou algo que eu carregava em vez de algo que me consumia. Com o tempo, percebi que, embora o sangue conecte os membros da família, ele não cria automaticamente os laços de confiança e amor incondicional que associamos à família. Às vezes, esses laços precisam ser conquistados. Às vezes, a família que realmente te apoia não é aquela em que você nasceu, mas aquela que está ao seu lado quando tudo desmorona. A vovó Grace se tornou minha rocha, meu porto seguro, minha maior defensora. Sem a intervenção dela, eu poderia ter perdido não apenas meu lar, mas meu senso de identidade, meu futuro, minha crença de que a verdade eventualmente prevalece. Hoje, 16 anos depois, sou uma fotógrafa de sucesso com meu próprio estúdio. Sou especialista em retratos que capturam a autenticidade das pessoas, enxergando além das fachadas, a verdade que está por trás delas. Meu trabalho já foi exposto em galerias por todo o país e, no ano passado, publiquei meu primeiro livro de fotografias. Meu relacionamento com meus pais se consolidou até certo ponto. Nos vemos em feriados e ocasiões especiais. Eles se orgulham do meu sucesso, embora haja sempre uma sombra entre nós, uma lembrança do fracasso fundamental deles em um momento crucial. Eu os perdoei o máximo que pude, entendendo que eles também foram vítimas da manipulação de Stephanie, embora isso não justifique suas escolhas. Stephanie e eu mantemos um relacionamento distante e civilizado. Ela acabou se formando na faculdade, casou-se e trabalha com marketing. Trocamos cartões de aniversário e nos vemos em reuniões familiares, mas a proximidade que deveria existir entre irmãs nunca retornou. Algumas traições machucam profundamente. A vovó Grace viveu para ver minha primeira exposição em uma galeria. Ela faleceu em paz há 3 anos, mas não sem antes me ensinar a lição mais valiosa de todas, que resiliência não se trata apenas de sobreviver às dificuldades. Trata-se de manter a integridade e a compaixão, mesmo quando os outros falham com você. A garota de 16 anos que andava descalça pela neve, humilhada e abandonada, jamais poderia imaginar a vida que tenho agora. A jornada de lá para cá não foi fácil, mas me transformou em alguém mais forte, mais compassiva e mais perspicaz. Sistema G sobre onde depositar minha confiança e amor. Se você está passando por um inverno sombrio agora, lembre-se de que a primavera sempre chega. A verdade sempre vem à tona, mesmo quando parece irremediavelmente enterrada, e às vezes a família que te salva não é aquela que você esperava. Você já sofreu traição de alguém em quem confiava? Como você encontrou o caminho para frente? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que não está sozinho em sua luta. Obrigada por ouvir. E lembre-se,
Sua resiliência é sua maior força.